Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentando e cantando o refrão do salmo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. 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 Padre Anderson, membro da comunidade, pároco da paróquia Santa Cândida, vocês que estão participando aqui dessa celebração, os que nos acompanham pelas redes sociais e também pela TV Canção Nova. Nós estamos aqui nessa missa rezando pela restauração das nossas famílias. O que é que significa restaurar as famílias? Restaurar as famílias significa tornar as nossas famílias santas. A Igreja Católica, ela em si, ela já carrega essa designação, essa palavra, a Igreja Santa e Apostólica. Então, as famílias, elas precisam ser santas. E quando se fala as famílias, significa todos os membros. Não pode ser um ou dois ou três. Todos devem ser santos. Nos próximos dias, a igreja, nós vamos comemorar a festa, a memória de São Domingos de Gusmão. Ele é o fundador dos dominicanos. São Domingos de Gusmão, na família dele, todos se tornaram santos. A mãe, o irmão foi beatificado. Ele tem um outro irmão que está num processo de canonização. E o pai dele, imagina, a família toda se tornou santa. Às vezes a gente tem uma referência somente hoje, que ficou muito na moda, né? Santa Teresinha, os pais de Santa Teresinha, mas tiveram famílias santas também. Aquela Santa Brígida, ela teve 7 filhos. Uma das filhas dela também se tornou santa na igreja. Santa Catarina da Suécia. Ela se tornou santa. E os outros também. Só que na escala de santidade dentro da igreja, existem aqueles que chegaram a um grau de santidade heróica. Aí é colocado nos altares. Tem outros que eles se tornaram santos, mas não chegaram a graus
de virtudes heróicas, mas se salvaram. Mas tem outros que infelizmente se perderam. E é difícil a gente ter que admitir isso. Imagine nós chegarmos no céu com a graça de Deus e olharmos assim para um lado e para o outro e dizer assim: cadê meu irmão? Ou talvez dizer: cadê minha mãe? Ou a mãe dizer: cadê meu filho? E essas parábolas do reino dos céus, e é preciso que isso fique bem claro, Jesus está falando de parábola do reino dos céus, não é do reino desse mundo. Às vezes a gente ouve até determinadas autoridades religiosas dizerem que não, Jesus não está falando de reino do além, está falando do reino desse mundo. Não, não é. Tanto que Jesus falou que ele não é desse mundo e o reino dele não é desse mundo. Então é uma sequência de 7 parábolas que ele contou. A primeira, a parábola da semente, que é jogada, uma cai num terreno duro, outra cai já numa parte que as aves do céu vêm e levam, e aí Jesus dá a explicação. Depois ele conta uma outra parábola, a parábola da semente de mostarda, que é uma semente pequena e que depois ela vai crescendo. Depois ele conta a parábola do fermento que é colocado e ele cresce. Depois ele conta a parábola do joio e do trigo. Depois ele conta a parábola da pérola preciosa, do tesouro e por fim, que agora nós estamos encerrando essa sequência de parábolas, a parábola da rede que é jogada e pega os peixes. Dentre essas 7 parábolas, 2 Jesus ele fez a questão de explicar. Primeiro porque os apóstolos pediram: Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo. Vocês participam da missa diária, vocês devem ter visto, né? Ouvido, né? Que um homem que semeou o trigo, depois semeou, o diabo veio e semeou o joio, os dois foram crescendo. Aí um disse assim: Senhor, está vendo ali o trigo e o joio? Vamos tirar o joio para ficar somente o trigo? Porque o trigo e o joio são 2 plantas muito semelhantes. Só reconhece e sabe distinguir quem está nesse mundo da agricultura aí, da lavoura. Porque por exemplo, se eu for olhar, eu não vou saber distinguir. E aí, o dono da roça lá, ele fala bem o seguinte: não, deixa os 2 crescerem, joio e trigo, deixa os 2 crescerem juntos. No dia da ceifa, aí se separa. Trigo bom, semeado por Deus, o joio semeado pelo diabo. Aí na explicação, Jesus vai dizer que ele vai enviar os anjos e vai tirar, porque o joio é o mal, é a semente ruim, são as pessoas más. Aí ele fala o seguinte: no dia da colheita, no dia da ceifa, melhor dizendo, nós vamos tirar todos aqueles que fizeram o outro pecar e aqueles que eram maus, e serão lançados no fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Os que fazem o mal
e os que levam o outro a pecar. Vou fazer uma pergunta para você. Você já fez alguém pecar? Você já levou alguém ao pecado? É uma pergunta que fica. Levar o outro ao pecado. E aqui, Jesus não está se referindo a pecadinhos do dia a dia, né? De repente eu faço o outro ficar com raiva. Não é isso. É aquele pecado, pecados graves. A pessoa vivia numa vida inocente, vivia numa vida com Deus e levou o outro à vida pecaminosa. E às vezes pode ser até que essa pessoa nem volte mais. Olha que dureza. E se a gente for ampliar, a gente vê hoje as mídias levando as pessoas ao pecado. Porque se tem um lugar onde se tira mais as pessoas da vida com Deus, são as mídias. Nas escolas também. Nas faculdades e universidades da vida, professores ateus que estão fazendo dos nossos filhos, vou explicar agora, né? Eu estou falando de filho, não é que eu tenha filho não, viu gente? Senão fazem um corte lá, o Padre Augusto tem filhos, né? Porque tudo hoje tem que explicar, né? Mas eu sou pai espiritual, como o Padre Andas também é pai espiritual. Mas fecho parênteses e voltemos. Os nossos filhos que viviam uma vida com Deus, que acreditavam em Deus, que iam na Santa Missa, que se confessavam, depois entraram nas faculdades, hoje não querem mais saber de Deus. Eu não estou dizendo aqui que são todos os professores, mas os professores foram lá e começaram a falar e disseram isso da igreja, e tudo é inquisição, que a igreja matou um monte de gente e tal. E hoje os filhos não querem, mas não somente os filhos, talvez até a sua esposa que começou a fazer faculdade, ou seu esposo também, que levaram o outro a pecar e a viver agora numa vida de pecado. Que Jesus está dizendo, deixa os dois crescerem juntos, os maus e os bons, e quem sabe, um dia pode ser que os bons se convertam, ou os maus se convertam, mas ao mesmo tempo há aqui um perigo. Os maus têm uma força tão grande que podem levar as pessoas que são trigo, que são as boas, que levam a vida com Deus, a se tornarem joio. Aqui há uma situação tão difícil. Pode ser que os maus se convertam e se tornem bons, com o exemplo dos bons, como pode ser que seja o contrário. E se nós formos observar num plano assim bem geral, a impressão que se dá é que há uma tendência dos maus levarem os bons. E aí o que pedir para Deus? Vem logo, Senhor Jesus. Ou dizer, Jesus, espera mais um pouco. Corta logo tudo, envia os seus anjos, venha agora. Ou espera mais um pouco, porque ainda tem um membro da minha família que está querendo mudar, que precisa mudar, e que precisa se salvar. Só que diariamente estão indo, né? Joio e trigo estão indo. E estão passando por um julgamento severo. Severo para os que são joio e amável
para os que são trigos. Vinde bendito de meu Pai, os bons, os que levam uma vida santa, que buscam a Deus de verdade. Afastai-vos de mim, ateus, que não querem saber, que falam que Deus não existe. Que situação dramática. No século, ali na Idade Média, claro que tinham bons e maus, mas na Idade Média, a possibilidade de salvação das pessoas, o número de salvação, poderia se dizer que seria maior, porque Deus era o centro. E nas faculdades dizem que na Idade Média é a idade das trevas. Não, é a idade da luz. Eles falam que é a idade das trevas, sabe por quê? Porque eles sabem que naquele tempo as pessoas viviam na luz. Aí depois da Idade Média vem o iluminismo, tudo. Esses filósofos ateus que começaram a dizer assim: não, tira Deus e quem tem que estar no centro é o homem. E aí nós estamos vivendo tudo isso agora, a consequência de tudo isso. Como é difícil ser de Deus hoje, porque o mundo não coopera, o mundo não ajuda. Só que esses que fizeram os outros pecar, esses que tiraram as pessoas da vida com Deus, e que essas pessoas até se julgam agora, né, porque se tornam soberbas. Aonde estão? Depois da morte. E Jesus está dizendo que ali haverá choro e ranger de dentes. Serão lançados no fogo ardente. Aí na parábola do reino, agora a parábola da rede que é lançada, já é um pouquinho meio diferente. É assim, joga a rede, vamos supor, está todo mundo aqui, né? A gente não sabe quem é bom e quem é mau, quem está com Deus e quem não está. Claro, aqui a gente deduz que todo mundo está com Deus, né? Mas eu digo assim, na grande São Paulo, porque eu estou em São Paulo. Então Jesus joga a rede e pega todo mundo. Aí diz assim, que ele pega o peixe bom e o peixe mau. Na verdade, esse peixe mau seriam peixes podres. Porque nós não vamos dizer que os peixes são maus. Então quando fala que há uma separação dos peixes bons e dos peixes maus, significa os peixes bons que estão prontos para serem consumidos, e os podres são jogados fora. Então nessa sociedade que está aí, estão os bons e os maus, e Deus lança a rede, pega tudo, isso no juízo universal, vai pegar todos, e aí ele vai separar quem vive com Deus e quem não vive com Deus. Os que vivem com Deus, vinde bendito. Os que vivem fora de Deus e não querem viver e não querem saber dele, serão lançados na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. É interessante que nos tempos de hoje, esse versículo aonde fala, serão lançados muitas autoridades religiosas, sacerdotes, talvez bispos também, eles não leem esse pedaço, enrolam, contam um monte de coisa, mas não entram nesta parte de dizer que no dia do juízo final, Deus vai separar os bons dos maus. Uns serão lançados na fornalha, os maus, e aqueles brilharão, os bons, como ele diz, brilharão no reino dos céus. Pula isso. Fica como se assim,
No final todo mundo vai comer pizza do céu? Já que eu estou em São Paulo, o pessoal gosta muito de pizza, né? Todo mundo vai comer pizza. Não importa quem seja, se viveu uma vida errada, se viveu uma vida boa, se vivia no adultério, se vivia na prostituição, se matava, se roubava, se não cumpria os mandamentos, se não iam na missa, se não queriam saber de igreja, não santificavam o domingo, não importa, pula isso aqui e diz, no final todo mundo vai comer pizza. Não vai, meus irmãos, não é todo mundo não. E ainda existe aqueles que vão dizer o seguinte, não tem o lugar dos condenados, o inferno não existe não. Uma heresia que se conta é, o inferno está vazio. A outra heresia é, o demônio vai se arrepender também. Aí o inferno vai ficar vazio e vai existir somente o céu. Todo mundo vai... Não é assim. Porque se for assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Para que a celebração da missa? E para que você foi batizado? Para quê? Para quê? Então aqui é uma brincadeira, é um teatro que eu estou fazendo. Mas é triste saber, meus irmãos, que no final haverá uma separação. Os que irão para a felicidade eterna, e é isso que eu quero. E eu sei que você quer isso também. Mas irão também aqueles para a condenação eterna. Hoje de manhã eu fiz uma encomendação de um corpo lá em Cachoeira Paulista, da mãe da Regina. Regina, ela trabalha lá conosco na nossa casa, né? Regina e Dona Maria. Regina e Dona Maria, elas são assim, são mulheres de Deus. Todo dia elas vão lá na capela da casa onde nós sacerdotes moramos, da Canção Nova, e elas rezam o terço da misericórdia. Eu acho bonitinho que depois que ela termina, elas gritam, viva Jesus! Como se o viva Jesus fizesse parte do terço da misericórdia. Aí elas terminam, viva Jesus! A gente vê as duas lá aclamando lá na capela. E ontem o pai dela morreu. O nome do pai dela é Benedito. Aí eu fui hoje fazer a encomendação do corpo. Estava eu, mais alguns padres lá da casa. E eu disse assim, eu não conhecia o seu Benedito, mas eu conheço o seu Benedito pela Regina, por aquilo que a Regina é. Porque Regina é uma mulher de Deus, casada, bem casada, tem os filhos. Então, o seu Benedito, eu creio que o seu Benedito, ele não foi condenado. Porque o seu Benedito, ele é um homem de Deus. Ele foi um homem de Deus aqui na terra. E se foi um homem de Deus aqui na terra, agora é um homem de Deus no céu. E o pessoal lá confirmando. E olha bem, ele morreu no dia 2, o dia do perdão de Assis. Ele estava lá, foi de repente. Ele estava em casa bem, foi levado para o posto médico lá, o centro médico lá, o Padre Pio lá da Canção Nova. E aí, já levaram ele, já quase entubado para o hospital. E acabou falecendo lá. Mas antes dele morrer, um padre, um pároco de lá, ele foi dar unção dos enfermos para uma outra pessoa, e quando chegou ele estava lá, o padre deu a unção dos enfermos para ele. Olha só. E no dia do perdão de Assis.
Mas não é somente por causa do dia do perdão de Assis, não é somente porque o padre foi lá e deu a unção dos enfermos para ele, mas é que o seu Benedito levava uma vida com Deus. Ele era um homem santo, ele levava uma vida santa. E é assim que nós precisamos levar a nossa vida. Nós temos que levar uma vida santa. Mas, meus irmãos, não vamos esperar o último momento. Depois todo mundo dizendo, no último momento, que nem todo mundo no último momento vai se salvar, não. Por isso que nós devemos levar uma vida santa. Eu pergunto, se nós estamos rezando pela restauração das nossas famílias, quem na sua família está precisando de salvação? Olha bem, não fique pensando que restauração da família é só porque o meu esposo vivia no adultério, agora ele não está adulterando mais. Tudo bem, ele não está adulterando, mas ele se confessou por ter largado o adultério, ele tem ido na missa. Porque o pessoal pensa que o cristianismo é a religião de todo mundo, dos bonzinhos. É só você ser bom e está tudo ótimo. Meus irmãos, o inferno está cheio de pessoas boas. Eram boas, mas não se confessavam. Eram boas, mas não iam à missa. O cristianismo não é a religião do bom comportamento. Porque se for levar apenas pela questão do bom comportamento, tem gente que não é católico, que dá show de bondade em relação a nós. Tem que ser bom, sim, todos nós precisamos ser bons, mas nós precisamos ter Deus como centro, Jesus Cristo como centro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Então, é bonzinho, mas não crê em Jesus, não muda de vida. É bonzinho, né? Deixa a esposa na porta da igreja e fica lá no celular, esperando acabar a missa para ele levar ela para casa. Bonzinho, que é uma maravilha. Mas não reza, não quer saber de Deus. Você está vendo que é bonzinho? O bonzinho é uma etapa. Vamos dizer, a segunda etapa de tanta bondade é agora reconhecer que Jesus é o Senhor e levar uma vida com Ele, viver bem os sacramentos, viver os mandamentos. No domingo está ali firme, está lutando contra o pecado. Aí sim, quando Jesus jogar a rede, e no dia do julgamento, ele vai trazer para ele não vai dizer, afastai-vos de mim, ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai. A coisa ficou tão assim, nos tempos de hoje, que as pessoas, elas falam tanto que Deus é amor, que Deus é misericórdia, mas eles não acreditam na justiça divina. A justiça divina, meus irmãos, ela acontece depois da morte, não é antes da morte. Agora sim, é misericórdia. Eu peco, Jesus vai lá e eu peço perdão, ele me dá o perdão. Eu faço mal para o outro, me arrependo, Mas a questão é morrer numa condição errada. E aí do outro lado, só tem justiça divina. Ou vinde ou afastai-vos. E agora eu vou terminar com uma outra coisa. Meus irmãos, diante do que Jesus está falando que vai haver uma separação, abandonem o pecado mortal da sua vida.
Nós católicos deveríamos apenas pecar venialmente. Venialmente significa esses defeitos nossos, essas bobagenzinhas que nós temos, porque é fruto do pecado original, porque a gente fica com uma vontade meio fraca, então a gente tem um julgamentozinho, a gente fica com raiva de alguém, aí nós vamos nos confessando aí, mensalmente ou quinzenalmente, né? Mas não são pecados assim que afasta Deus de nós, mas o pecado mortal afasta. E sabe o que vem acontecendo hoje? O que vem acontecendo é que se criou uma espiritualidade que eu digo que não é do céu, é do inferno essa espiritualidade. Você sabe como é que é essa espiritualidade? É assim, olha, eu caio no pecado mortal, aí comungo, aí eu já cometi um sacrilégio, porque quando a pessoa cai no pecado mortal, ela não pode comungar. Aí a pessoa diz, não, eu fui na missa e senti vontade, aí eu fiz assim, perdão, Senhor. Isso é coisa de evangélico. Confissão é diante do sacerdote. Aí a pessoa cai no pecado mortal, comunga, e depois ela confessa. Quando uma pessoa ela cai no pecado mortal, olha, você caiu em algum pecado dos 10 mandamentos, eu vou te dar um conselho, não vá à missa não. O seu lugar não é na missa, o seu lugar é no confessionário. Porque você pode incorrer em depois comungar e cometer sacrilégio. Porque quando a pessoa cai no pecado mortal, ela se torna inimiga de Deus. E a única forma dela se reconciliar com Deus não é na missa, é no confessionário. E as pessoas não estão entendendo isso. Cai, comunga, aí depois confessa. Cai, comunga, depois confessa. Cai, comunga, depois confessa. A misericórdia de Deus, está vendo? Deus não está fazendo nada. Aí um dia ela vai cair e vai morrer. Acabou. Ide para o fogo eterno. Pecado mortal não pode existir na nossa vida. Vocês estão entendendo? Agora eu termino com a parábola, como Jesus disse: compreendestes tudo isso? Então, se vocês compreenderam, graças a Deus. Famílias restauradas é assim. Famílias santas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.